Bom dia, gente. De geografia, um áudio que veio atrasado por inconsistência. Minha internet tá bem irregular esses dias. Então, eu acabei não conseguindo. Tentei gravar no sábado passado, mas, cara, eu me estressei um pouquinho, porque foram 5 tentativas e 5 tentativas a gravação simplesmente parou. Eu vou para a sexta tentativa agora. Ver coisa da semana, tive que fazer minhas coisas da semana. Aí eu vou para a sexta tentativa agora e tentar recompensar vocês com as próximas. Já adiantando as próximas que vocês estão vendo, vai ser sobre agricultura. Dar uma pequena pincelada sobre esse tema, que é muito importante na geografia, no estudo da geografia, e que não é tão recorrente, assim, presente aqui ou acolá, mas não é em grande quantidade na prova do Enem, tá certo? Estamos chegando ao fim do nosso período, nosso tempo juntos nesses aprendizados. Creio que preciso gravar mais 5 aulas, mais ou menos. Vou deixar as questões. Cara, vocês estão vendo isso aqui, vocês provavelmente vão botar no bruto. Vou deixar as questões que eu coloquei, que eu fiz a junção delas, no Google Sala de Aula, para vocês irem respondendo e vou deixar para depois eu ir fazendo a correção, ok? Aquela correção que eu fiz nas questões anteriores, naquele método, tá bom? Então, é isso. Eu vou precisar enviar meu computador para assistência técnica. Eu vou acabar gravando um bocado de aula e soltando elas aos poucos no YouTube. Ou se quiserem, eu solto tudo. Eu ainda estou analisando qual a melhor maneira, a melhor forma de fazer. Então vamos lá. A agricultura, modelos produtivos e a Revolução Verde. Só checar aqui se não tá gravando ainda. Se eu tô na chamada, porque vou ter que ficar fazendo isso. Pra acabar não ficar falando só como já aconteceu. Uma introdução. Ah, como eu falei já nas outras aulas, eu vou ficar lendo porque tem gente que às vezes tá trabalhando, não tá podendo parar para ver a aula, então eu vou fazer a leitura dos tópicos e comentando. Mas esse podcast, essas coisas, com a caça, primeiro tópico, junto com a caça e o domínio do fogo, o domínio da agricultura foi um dos fatores fundamentais para a evolução dessa civilização. E isso, eu acho que tem até acho que é um dos conteúdos para a história, que é a fixação, a sedentarização do homem. E a agricultura tal para um hieroglifo de um egípcio, obviamente, com as plantações ao fundo e com duas vacas, né, dos animais. É justamente a questão do domínio da pecuária também, da criação de animais, aliada à agricultura, que fez que esse processo de civilização do homem deslanchasse tanto. A gente lembra que o homem, antes dessa, antes desse processo de fixação, o homem era nômade. Ele era um andarilho que procurava pelos recursos, e quando ele dominou o processo de plantio e de colheita,
ele acabou se estabilizando em determinadas regiões, em locais que realmente tem seu trabalho de plantio, como é o caso da região do Nilo, que é uma região fértil no Egito, a região da Mesopotâmia, né, que são bastante frios e que foram os berços, assim, os primeiros locais onde as civilizações, como a gente conhece, como a gente tem uma ideia, surgiram. Tem as questões da América também, tem a nas Américas. Então, é isso. As primeiras civilizações, eles buscavam justamente locais férteis, e da localizações que tinham como pode dizer, condições geográficas necessárias, né? Segundo tópico, o domínio da agricultura e da pecuária foi o processo de iniciação do homem. Eu tinha falado. Algumas das maiores civilizações da antiguidade tinham como local de fixação a proximidade de rios e áreas férteis. Exatamente. Egito, Mesopotâmia, como eu já tinha falado. Agora, o desenvolvimento da agricultura fez com que as civilizações criassem seus calendários através da observação das melhores épocas de plantio. Sim, sim. Ah, ah, assim, através da observação, ah, por exemplo, observação período pós-chuva seria a melhor época para realizar o plantio de determinada planta, determinado produto. Pronto. Ah, então, eles observavam tudo, não tinham um estudo, no princípio, assim, não se tinha um estudo ah, tem tal índice de radiação, como a gente tem hoje, tal índice de radiação, o Sol, a inclinação da Terra, tempo de sol, período chuvoso, não, basicamente visualizar, perceber padrões e plantar. E foi assim que surgiu os primeiros calendários, a definição do ano, tudo através da observação. E através dos testes, das observações, eles viam qual era a melhor. Pronto, eles estão colhendo centeio na imagem. Então eles viam o período para plantio do centeio, para plantio do trigo, as coisas, do milho. Então surgiram o sistema de troca e compra, que é o surgimento das primeiras ideias de capital. Hoje é responsável por bilhões e bilhões de dólares no mercado global. É o maior produto. A agricultura é o maior produto, a maior base do PIB brasileiro. Representa uma grande fatia do PIB brasileiro e então, também, principalmente países os produtores, ah, Estados Unidos, China, Brasil, aqueles países que possuem as condições geográficas agradáveis para a realização do plantio para exportação ou plantio para consumo interno. E como eu falei, é o principal produto para o Brasil e de outros países, principalmente países com uma grande porcentagem de industrialização. Então, os modelos de produção, temos a agricultura tradicional. Este modelo utiliza poucas técnicas para o desenvolvimento da atividade. A produção ainda é regida pelo solo e pelo clima. Baixa produtividade, extensividade de áreas de plantio, pouco capital investido. Exatamente. Não tem muita técnica no sentido métodos de arar o solo, método de cavar, essas coisas, mas não tão avançado do que a gente vai ver
no próximo slide. A produção pelo solo, pelo clima, exatamente. O solo fértil, ele vai produzir uma plantação, uma colheita mais, como eu posso dizer, mais, assim, ele vai proporcionar isso. E o clima também. No clima, ah, por exemplo, um período, se um agricultor desse que ainda realiza a agricultura tradicional, depender de que mais ou menos julho, junho é o período chuvoso, ah, ele vai, por exemplo, querer plantar, né, depois daquela época, que ele pode plantar muito durante, porque ele pode perder a plantação também. Não for tão chuvoso quanto ele espera ou quanto é necessário para realizar a colheita, então ele acaba perdendo essa colheita também. Isso é um termo utilizado bastante na Caatinga. É, há uma coisa que chama seca verde, que, por exemplo, o período de chuva da Caatinga, talvez uma grande parte dela, é o final do ano, dezembro a março do verão. Então, o que acontece é que em alguns anos pode ocorrer uma chuva, aí tem todo aquele processo da caatinga se regenerar, a caatinga ficar viva. Eu nunca tenho visto, procure as imagens que é bem impactante assim, você vê o contraste e a capacidade de resiliência. E a resiliência daquele ambiente. Eu posso dizer verde, após a chuva. Então, o que acontece é que chegou esse período de dezembro, mais ou menos, a chuva vem, deixa a, a, a caatinga verde, realiza um frio, sendo que a chuva ela não é, como eu posso dizer, não é, não é o ideal, não tem a coisa ideal para frio. Ou seja, é só um, que droga, fica fugindo de palavras da minha mente. A seca verde é como se fosse um gatilho, assim. Não, não é. Mas, enfim, a visão engana, ilude os agricultores acabam plantando, sendo que, que nos próximos meses, janeiro, necessário para que a plantação dos agricultores se desenvolva. Por isso que é chamado seca verde. A caatinga sim está verde, porque choveu naquele início do período chuvoso, só que no decorrer não choveu. Então, muitos agricultores acabam perdendo suas plantações por causa desse processo, desse fenômeno. A baixa produtividade ali, exatamente plantar 100, mais ou menos, vai perder alguns, não é, como eu posso dizer, se plantasse um pé de acerola, e a acerola desse 50, aí tava uma baixa produtividade, atrás do que a gente vai ver no próximo slide, que é a agricultura mais avançada. A extensividade de área de plantio, exatamente como é um plantio de baixa produtividade, essa atividade plantando em mais lugares, em mais locais, e pouco capital investido. Também se reflete porque é por causa das condições dos trabalhadores. Então, que é a agricultura moderna, alta produtividade. Se o pé de acerola no estágio anterior ele produzia 50, uh, na agricultura moderna, com todos os investimentos de cuidado do solo, investimentos de irrigação, tecnologia genética,
toda uma pata. Esse pé de cerola, esse mesmo pé de cerola pode produzir 150, 200 no mesmo período de tempo. Ou seja, é uma alta produtividade dessa agricultura, né? Tudo. Muito capital, técnicas empregadas na produção. Exatamente. Tem muito dinheiro, os maquinários para realização da colheita, quando novos, assim, tirados da fábrica, chegam na casa dos milhões, 2, 3 milhões. Então precisa de um capital considerável para a realização da agricultura moderna, do agronegócio. Realização de selecionamento genético para melhorar a produção. Exatamente. Eles vão pegar as plantas, os espécimes que mais produzem e vão multiplicar eles infinitas vezes para que essa produção continue alta. Selecionamento genético. Bastante intensivo, entretanto, não necessita de uma grande área para produção, justamente pela alta produtividade que ela propõe, que ela tem como resultado. Mas com certeza tem aquelas áreas gigantescas que a gente vê, principalmente no Mato Grosso do Sul, plantações gigantes, enormes de soja, aquele mar amarelo de soja e trigo e milho, essas coisas. Grande porcentagem serve para exportação, sim. É um agronegócio, a maioria dele é voltada para exportação. Uma pequena parte fica aqui dentro e maior parte do que consumimos vem justamente da agricultura familiar. Em muitos casos, optam pela monocultura, exatamente. Como eu falei, formam aqueles mares de como eu posso dizer, uma só espécie, uma só família de cereais e qualquer outra coisa que for para plantinha. Incentivo da Embrapa. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária e ela consta com um enorme arsenal de técnicas, de metodologias, consta com a contribuição, a colaboração de milhares de pesquisadores, professores, técnicos. É uma empresa realmente voltada para a produção agropecuária, tanto da agricultura quanto dos animais, produção pecuária. É, é uma empresa bastante renomada no Brasil, realiza incentivos para pequenos agricultores. Um, um pequeno agricultor ou um grande agricultor pode, falando assim, extensão de terra, tá? Pode requisitar a consultoria da Embrapa, eles irão lá, podem fazer análise do solo, análise das plantas para ver o selecionamento genético, tudo relacionado ao agronegócio pode passar pelas mãos da Embrapa. E ela é uma das empresas responsáveis por esse processo de crescimento do agronegócio no Brasil. O modelo de produção continuamos no plantation, presente desde tempos coloniais, opta pela monocultura, como é o caso, vocês estão vendo na imagem. Para quem está vendo, eu vou falar. É uma plantação de cana-de-açúcar. Quem já teve a oportunidade de ver, somente no Nordeste e a região de São Paulo, são mares, sendo que no Centro-Oeste são mares amarelos de trigo e soja. Em São Paulo, em regiões do Nordeste, são mares azuis. Azuis não, olha só, desculpa. Mares verdes de cana-de-açúcar, que se estendem até você não querer ver mais, até enjoar os olhos. Grandes latifúndios de, de
cana-de-açúcar. Grande extensão de terras, exatamente. Estrutura latifundiária, como eu falei, latifúndio, para quem não sabe, são quando grandes, enormes extensões de terras ficam restritas apenas a um grupo ou uma única pessoa, que é chamado latifundiário. O que acontece na cana-de-açúcar, geralmente são grupos de usinas de produção de álcool, de etanol, essas coisas, que possuem extensões de terra gigantes e que realizam a plantação da cana-de-açúcar nessas terras. O mercado externo regula o preço dos produtos, como foi o caso da cana-de-açúcar, como foi o caso do ciclo do. Desculpa. O ciclo do pau-brasil, que era tudo produto para exportação. Então, o mercado externo acabou regulando o preço. Aí teve a queda do ciclo do açúcar, a queda do ciclo do pau-brasil. E assim foi levando. O plantation antigo é marcado pela utilização da mão de obra escrava, justamente, principalmente nos períodos coloniais. Tempo utilizado para. E ainda tem, né, aquela mão de obra escrava, principalmente no cana-de-açúcar, que é marcado pela presença das boias frias, que recebem uma mixaria, tem um trabalho extensivo, muitos não são reconhecidos como trabalhadores. É uma problemática gigantesca no Brasil, a questão desses trabalhadores que não têm registro e que trabalham nessas extensões de terra, às vezes até para grandes empresários com renome ou com empresas de renome, mas que não têm os direitos básicos do trabalho, não apresentam. O termo utilizado para caracterizar o modelo do agroexportador dos países semi-periféricos. Exatamente. O mercado externo regula seu preço, porque ele é um modelo de agroexportador, como também a agricultura moderna. A gente pode caracterizar a agricultura moderna como uma forma de plantation. Podemos. A agricultura familiar é o modelo tradicional. Pouca utilização de técnicas modernas. Tem, como eu falei, a Embrapa pode vir aqui ou acolá para realizar a melhora do plantio do solo, da aração do solo, ensinar técnicas de cuidado com o solo, de cuidado com as plantas, mas não é nada tão exacerbante, nada tão exagerado como na agricultura moderna. Técnicas passadas por gerações, exatamente, muitos desses garotos que estão aqui continuarão nas terras desse senhor, talvez seja avô, pai, não sei. Mas são técnicas que são passadas. Eu tô morrendo de sono, me perdoe. São técnicas que são passadas ah, assim, no boca a boca, no tradicional, na conversa. Então, esse modo de, de produção, modelo de produção da agricultura é bastante rico assim, em conhecimento do senso comum, né? Não tem muito conhecimento técnico como conhecimento científico, mas tem muito empirismo, muita coisa vivida e carregam essas técnicas que aprenderam com o passar dos anos. Terras pequenas e pouco capital, produção para venda local e subsistência. Exatamente, alguns desses vão na feira, vendem seus produtos, aqui é beterraba, vendem suas beterrabas no mercado local, na feira local, aos mercados locais e tiram uma parte também para plantio, plantio não, desculpem, para consumo próprio. Aí que justamente entra a policultura, ao contrário da agricultura moderna, que planta uma coisa só para exportar, só para vender. A policultura ela vem para
plantar um bocado de coisa, um pouquinho de feijão, um pouquinho de alface, um pouquinho de beterraba, um bocado de coisa, porque não tem como ele se alimentar apenas de beterraba pelo resto da vida. Então eles dividem as suas propriedades, fazem pequenas plantações de cada, não pode dizer, de cada planta, né? Que tem um nomezinho, de cada produto. Eles fazem a plantação de cada produto para tirar uma parte, vender, e a outra parte eles realizam para o consumo. Marcada pela evasão de jovens que acabam largando a herança familiar para ir em busca de novas oportunidades na modernidade, entre aspas, na cidade grande. Isso é bastante marcado, às vezes é incentivado pelos pais, pelos progenitores, ou às vezes é recusado, eles não querem que eles saiam do campo. É uma marca desse modelo de produção, né? Rotação de culturas. Isso aqui é uma coisa que pode acontecer em qualquer um que eu falei agora, na agricultura familiar, agricultura moderna, agricultura tradicional, plantation. Isso aqui é só uma metodologia. Ligado ao continente europeu devido ao clima que varia bastante entre inverno rigoroso e verões quentes, além da baixa produtividade do solo. Difundido para o resto dos locais do mundo, a terra é dividida e em cada espaço é plantada uma determinada cultura, utilizando técnicas de repouso da terra, chamado pousio, para a recuperação de nutrientes perdidos. Exatamente. Por exemplo, aqui a gente tem o feijão, isso é exemplo, tá, gente? E o milho. O milho ele consome X nutrientes do solo e o feijão ele consome Y nutrientes. O que pode acontecer é quando o milho ele tem a plantação e deixa uns restos do milho, a palha, ele acaba adicionando Y ingredientes, Y nutrientes no solo e o feijão deixa X nutrientes no solo. Então, ele faz essa rotação de cultura. O que o milho deixou vai ser favorável para o feijão, e o que o feijão deixou, depois de ser plantado, depois de sua produção, vai ser favorável para o milho. E assim eles ficam nesse ciclo para que não, para que a terra não fique infértil. Se você começar a plantar ah, apenas milho, por exemplo, vamos dizer que o milho consome mais potássio que o feijão. Então, coloca no milho no lugar sempre, no mesmo lugar sempre, ele vai acabar consumindo todo o estoque de potássio desse solo e quando fosse plantar outra coisa, então ele não, essa coisa não iria, e essa coisa também utilizasse milho, utilizasse potássio, ou até o próprio milho, plantasse uma nova plantação de milho, ele não iria ter a facilidade de obter os nutrientes. Então ocorre essa troca de rotação, essa rotação de culturas, para que o solo acabe ficando fértil por mais tempo. Porque exatamente, você planta um lugar, faz uma plantação extensa de qualquer coisa, o solo tem que ser bastante fértil, porque são seres sugando os nutrientes do solo 24 horas por dia. Então precisa ocorrer para que acabe não tendo como pode dizer, tendo um break, sei lá, um breakdown, um blackout de nutrientes nesse solo. E na questão do clima europeu, justamente podem pegar no solo uma região, plantar algo que é mais resistente ao frio, que aguenta o frio do continente europeu, e no verão planta algo que é resistente ao calor. E assim fica. Aí eles não deixam de produzir, vira tipo que uma dupla cultura, uma policultura, e continua produzindo por todas as épocas do ano. Não tendo que se restringir ao verão ou não tendo que se restringir ao inverno. Terraceamento também não é tipo algo exclusivo, uma metodologia implantada em locais de encostas vertentes e íngremes. Vocês podem ver, por exemplo, se a gente pegar aqui,
Sim, seria mais ou menos assim, essa encosta. Ou seja, eles recuaram alguns metros, deixaram ela mais bonitinha. Fica muito bonito visualmente. E ele tem uma utilidade. Implantado em locais de encostas vertentes íngremes, principalmente nas regiões do Japão, China, na Índia não lembro. Mas Japão, China, Coreia, que são apresentam essas montanhas, o Japão principalmente, território pequeno, território vulcânico, apresenta essas encostas, apresenta essas elevações e, como pode dizer, é necessário utilizar essa metodologia para expandir o espaço de plantio. É muito utilizado na Ásia, como eu falei, eita, o Ásia ficou em minúsculo aqui, mas é em maiúsculo, tá? Muito utilizado na Ásia, justamente por essas áreas de elevações, contato entre placas, acabam elevando o solo, então é bastante utilizado na região da Ásia. Terras construídas para diminuir a erosão também, ou seja, uma água, por exemplo, que ela escorrer, que ela caísse aqui a água, sei lá, se isso aqui fosse reto, ou no mínimo, reto, a água ia ganhar uma velocidade maior e ia acabar escavando o solo, formando uma vossoroca, que eu vou mostrar para vocês agora o que é uma vossoroca, para quem não sabe. É, vossoroca que é um das coisas que eu estudo na geografia, os objetos de estudo na geografia. Ah, eu pessoalmente acho muito interessante. Cadê um guia aqui? Vocês estão conseguindo ver uma área que fosse de costa, a água acaba consumindo mais, ah, adquirindo mais velocidade quando cai, então depois da chuva, ou até mesmo quando como eu posso dizer, um lançamento de esgoto, essas coisas. Se ela encontrar um solo, olha esse aqui. Ah, nossa, tá indo, tá horrível a imagem. Se ela encontrar um solo que é mais frágil, ela acaba erodindo aquele local. Isso demora anos e anos, processo de anos, e que vai escavando esse local até se estabilizando. Olha isso aqui, tudo uma questão de erosão. Uma vossoroca é formada pela erosão causada pela água em contato com o solo. Ah, isso aqui, a cerca ficou pendurada. A água em velocidade em contato com o solo, e que acaba erodindo esse local, deixando um local não, não propiciável assim para para agricultura, não deixa o local estável, com solo estável. Então, a Vossoroca é um perigo e os terraçamentos vêm justamente para diminuir a erosão causada pela água, ou seja, diminui a chance ou anula até, não sei dizer, a chance de acontecer o vassourocamento, porque a água vem caindo aqui, aí ela diminui de velocidade, primeiro que já está reto, não tem encosta assim íngreme, os terraços são retos, a água cai e o que escorre pela borda não escorre com a velocidade que teria se ela caísse direto assim, né? Uma rampa. Utiliza grande quantidade de mão de obra, exatamente, para fazer todo o processo. Demora um bocadinho, precisa de gente. Emprega uma grande quantidade de técnicas, especialmente para escavação, para contenção da água, se for utilizada para o plantio do arroz, essas coisas. Que arroz precisa de muita água. Evolução verde. O processo que levou à passagem da agricultura tradicional
caracterizada pelo plantation e uso intensivo de mão de obra para a agricultura moderna, inovações tecnológicas, desenvolvimento de pesquisas sobre sementes, fertilização do solo, utilização de agrotóxicos e mecanização do campo, aumento da produtividade. Surgiu com o discurso da diminuição da fome global, a produção aumentou. Entretanto, surgiu com o discurso da diminuição da fome global, entretanto, a produção aumentou, mas a distribuição não. Essa questão da teoria malthusiana, acho que eu falei já, só vocês. A Malthus, ele propunha que, como eu posso dizer, que ele propôs isso em 1700 e que no futuro, 1700 de quebrados, 700 alto, e que no futuro, se a população continuasse aumentando assim, não iria ter alimento, porque a população aumentava esqueci o nomezinho, em escala geométrica, e meu Deus, eu esqueci o nomezinho, é geométrica e a simples, eu não lembro, ai que droga, mas enfim, a, a população aumentava mais exponencialmente do que a produção de alimentos. Porque ele não contou que o homem ia desenvolver novas maneiras de produção, ou que o homem ia aumentar a produtividade do campo, a produtividade do solo, né? Aí acabou-se derrubando a teoria de Malthus, a malthusiana. Aí surgiu a neo-malthusiana, justamente para dizer que a produção, ok, a produção pode acompanhar a quantidade de gente na Terra. Sim, é progressão geométrica e aritmética. A população crescia em progressão geométrica e a produção de alimentos em geométrica. Mas enfim, continuando, a teoria neomalthusiana veio para dizer que a produção pode acompanhar o crescimento da população, sendo que a distribuição não. A distribuição ela é o problema da fome mundial. Ah, justamente pela questão de renda. Você poder ter comida nesse mundo que vivemos, é necessário que você tenha a renda. O que acontece é que um bilhãozinho de gente, um bilhão, eu acho, não tem a renda necessária para, ou mais, né? Mais de um bilhão, não tem a renda necessária para a obtenção desse alimento. Então, essa é a questão da teoria não malthusiana. E da Revolução Verde ela surgiu com o discurso de diminuição da fome global, a produção aumentou, a distribuição não. No Brasil, tem isso na década de 60 e 70, né, incentivam a produção do agro, né? Com a Revolução Verde, a relação campo-cidade foi aprofundada, porque as novas técnicas, novas máquinas, novo maquinário estava presente na cidade, sendo que o campo meio que estava defasado. Então foi necessário que o campo, que partes da, da economia que trabalhasse com o campo fossem que trabalhasse com o campo e estivesse na cidade, tivesse que deslocar o campo. É assim que surge concessionárias de carros, principalmente de picapes, no campo. Ah, como posso dizer? Locais que vendem as máquinas, vendem caminhões, vendem tratores, estão em direção ao campo, porque é lá que eles têm a oferta deles. Eles estão mais próximo, então o objetivo deles é ficar mais próximo ao seu mercado consumidor. É nisso que tem incentivo de produção das picapes, porque é pro homem do campo, quem tem quem mora assim em campo mesmo, é necessário que ele tenha um veículo para se deslocar, que seja um veículo forte, um veículo alto, um veículo que ultrapasse, que possa carregar carga. Tem muitos comerciais, tipo comercial da S10, agora tu tem da Ranger,
colocando elas nesses locais, porque a maioria de gente que compra esses carros são do campo, são os desculpa, são os produtores agropecuários. A mão de obra deixa de ser braçal, desqualificada e passa a ser altamente qualificada para o manuseio das máquinas e administração das propriedades. Exatamente. Tem fazendas que contam com veterinários, técnicos de zootecnia, com agricultores não, desculpa, com agrônomos, ah, tem algumas que contam com biólogos, com técnicos de genética, então, essas coisas. Já vi até uma que estava vendo, apareceu no anúncio no Facebook. A, seria a maior fazenda do Brasil, eu acho, estaria à venda. 5 bilhões de reais e também no anúncio, né? Tô falando assim só pra retratar, não sei se é verdade ou não, só pra retratar, mas é uma coisa que acontece. ah, que tem local para selecionamento genético de animais, para produção de gado, essas coisas. São. Então ele abrange, grandes fazendas abrange uma grande gama de funções, e essas funções, em sua maioria, necessita de pessoas especializadas. Como eu falei, um veterinário para cuidar dos animais, do, dos cavalos, dos bois, cabras, essas coisas. Um agrônomo para se ter uma noção de como está. Algumas podem contar, não sei, com meteorologistas, com climatólogos, para o estudo dos climas, os climas dos estudos do clima e do tempo local, essas coisas. Um administrador para ter uma noção do capital que está entrando, que está saindo da fazenda. Então, o campo começa a possuir serviços antes presentes apenas na cidade, como shoppings, essas coisas que estão presentes apenas na cidade. E é isso, eu acho que essa é a aula de hoje, que foi bem curtinho. Mas qualquer dúvida, como vocês já sabem, podem entrar em contato comigo via WhatsApp, via Telegram, Instagram, essas coisas. Começar a produzir aula de vocês na próxima quinta, como fazer a questão no meu computador. E é isso. Eu peço, caso tenha falado rápido demais, caso tenha ficado alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá certo, gente? Um abraço, até a próxima. E tome cuidado, usem máscara, usem álcool em gel, lavem as mãos, tá certo? Tchau, tchau.